Paz, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso 1. Tiago, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Este versículo nos trouxe a mensagem dessa manhã, que é um pastor que se importa. O Novo Testamento, ele está organizado em evangelhos, nos livros da história da igreja, nas cartas paulinas, as cartas gerais e o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Tiago, essa carta de Tiago, ela está entre as cartas gerais. Por quê? Porque ela foi escrita como uma carta circular. Ela deveria circular nas igrejas locais, nas pequenas comunidades onde os irmãos se reuniam. E essa carta, então, não foi escrita para uma cidade específica, como, por exemplo, Romanos, que foi escrita para as igrejas, né, que se reuniam em Roma. Esta é uma carta pastoral que foi escrita para as ovelhas do pastor Tiago, para os membros lá da igreja de Jerusalém, do pastor Tiago, que estavam espalhados, ou que haviam sido espalhados em diversas regiões da Judéia e do Império Romano, por conta das perseguições religiosas que eles estavam sofrendo. Naquele tempo, você deve saber que não havia tecnologia como nós temos hoje. Você não tinha as mídias sociais, onde o pastor, mesmo distante, poderia mandar uma mensagem para o irmão, para uma ovelha que estava longe, para saber notícias. Então, o melhor meio, ou talvez o único meio, ou um dos meios de comunicação importantes da época, eram as cartas. Eu fico imaginando, então, o pastor Tiago, que havia perdido diversos membros da sua igreja de Jerusalém, que tinham, por conta da perseguição, haviam deixado a sua igreja e estavam em outros lugares, sofrendo, passando por diversas provações. Aqueles irmãos, aqueles membros da igreja do pastor Tiago, não haviam saído da igreja porque tinham ficado insatisfeitos com ele como pastor, não haviam saído da igreja porque não gostavam do louvor que cantava com playback, o cantor cristão. Eles não saíram da igreja porque ninguém visitou. Eles saíram porque foram perseguidos, e para salvar a própria vida, eles tiveram que sair do seu país, tiveram que sair das suas casas, tiveram que sair e ir para outros lugares, longe do seu lar, longe dos seus amigos, sem o seu emprego e longe da sua comunidade de fé, da sua igreja. E eles estavam fugidos, né, para não morrer por conta da fé. E assim eu imagino, eu penso no pastor Tiago, preocupado com as suas ovelhas. Ele se assenta e começa então a refletir sobre aqueles membros da sua igreja, as diversas características deles, e se põe então a escrever uma carta para orientar, para ensinar aqueles irmãos. É muito possível que não havia tido tempo, não é? Porque no início da igreja cristã, logo após o Pentecoste, nos seus primeiros 50, 100 anos, as pessoas estavam se convertendo muito rápido e não havia tempo hábil para discipulá-las, para ensinar a palavra. E talvez muitos faltavam nos cultos, como os irmãos aqui da igreja, que gostam de faltar de culto. E por conta de faltar dos cultos da igreja, não foram ensinados, porque ninguém consegue ensinar quem não quer aprender. E talvez aqueles irmãos que estavam agora sofrendo perseguição dependiam de alguns ensinos importantes que Tiago, o apóstolo, já tinha trazido para a igreja, mas eles não aprenderam porque não vieram. Eles sempre perdem,
sempre dá um retrabalho para um pastor, quando eles não participam dos cultos da igreja, quando eles não estão presentes, quando eles não valorizam a comunidade, quando eles não valorizam a palavra a ponto de ter sede e fome, de falar, eu quero aprender a palavra do Senhor. E talvez, eu acredito que na igreja do pastor Tiago não fosse diferente dos dias atuais. Muitos que não iam aos cultos, e agora estavam enfrentando momentos de perseguição, e Tiago então preocupado com o pastor, ele sabendo das dificuldades, sabendo dos níveis espirituais daquelas suas ovelhas, ele então se põe a escrever para orientar aqueles membros, aqueles irmãos abençoados que estavam sofrendo agora perseguição. Quando você lê a carta de Tiago, você imagina que Tiago pensou nos inconstantes, aqueles que poderiam negar a fé diante da perseguição e dos problemas. Você vai ver que Tiago escreveu para incentivar, para motivar aqueles irmãos que sempre tem em todas as igrejas, que nós chamamos de inconstantes, que por qualquer motivo negam a sua fé. Tiago então, pensando em alguns dos membros da sua igreja inconstantes, ele se põe a escrever algumas palavras. Ele não queria que nenhum irmão, nenhum membro da sua igreja, nenhuma ovelha sua, negasse a sua fé por qualquer motivo, nem mesmo por conta da perseguição, nem mesmo porque a morte e a tortura estavam batendo na porta, muito menos por razões que não se justificam. Mas Tiago também pensou, eu acredito, nos irmãos questionadores, aqueles que na sua igreja ficavam pensando por que Deus permitiu essa provação com o seu povo. Se Deus estivesse nessa igreja de Jerusalém, se o Espírito Santo estivesse aqui nessa igreja, jamais aconteceria o que aconteceu conosco. Veja, éramos uma igreja grande, cheia, vibrante, e agora temos poucos irmãos, porque a maioria foram embora por causa da perseguição. Por que Deus permitiu isso? Tiago então começa a escrever para os questionadores. Eu acredito também que no seu momento, inspirado pelo Espírito Santo, Tiago pensou também naqueles tolos, os membros que ele considerava como tolos, aqueles que necessitavam de sabedoria para viver, porque eles eram inconstantes, tinham mente dobre, eles não sabiam o que fazer, eles certamente ficariam em cima do muro quando precisassem acerca da sua fé, quando eles precisassem definir exatamente, você é crente ou não é? Você nega Cristo ou não nega? Se você negar, você vai morrer. Se você não negar, você não vai morrer. Se você negar, você vai viver. E Tiago pensou nessas pessoas que o tempo todo ficam em cima do muro. Nós chamamos hoje, nos tempos modernos, de crente Raimundo, né? Fica com um pé na igreja, um pé no mundo. Não sabe o que quer, nem serve a Deus de verdade e nem se entrega ao mundo e seus prazeres. Eles não aproveitam o mundo, mas também não desfrutam do Espírito Santo e de todos os benefícios que tem aquele que serve a Deus de verdade. Tiago também, nos seus momentos, certamente escreveu para os pobres. Na sua igreja havia muitos pobres que, além de estarem perseguidos, agora estavam passando também por necessidades. E ele então vai dar uma palavra para os pobres. Mas Tiago também tinha pessoas ricas em sua igreja, e ele vai escrever para os ricos, porque o rico poderia utilizar a sua influência, poderia querer utilizar os recursos que ele tem para escapar da perseguição. Tiago pensou que talvez alguns empresários bem-sucedidos da sua igreja, no momento em que o Império Romano os pegasse e confrontasse a sua fé, eles iriam tentar utilizar a sua influência, iriam tentar utilizar os seus recursos para comprar um salvo-conduto, para tentar escapar de alguma maneira, porque eles são ricos e rico não pode morrer. E Tiago então traz uma palavra para os ricos sobre como eles também devem passar pelo sofrimento e pelas perseguições. Mas eu acredito que Tiago também pensou nos jovens, os jovens sofrendo tentações, aqueles jovens que por conta da sua fé não podiam viver como os outros jovens perdidos do mundo, que deveriam ser castos,
que deveriam ter uma vida piedosa, uma vida justa, fugir principalmente das tentações sexuais. E Tiago então traz uma palavra para esses jovens, para que eles fossem sábios, para que eles fossem santos. Tiago também, no momento em que estava escrevendo a sua carta, ele pensou naqueles irmãos que falavam demais, irmãos que conversavam demais. Toda igreja tem alguém com o dom de repórter, né? Um irmão que dá notícia de tudo, que sabe de tudo, que sai espalhando notícias sobre tudo. A gente chama às vezes de linguarudo, né? Irmão linguarudo, o irmão fofoqueiro, o irmão fuxiqueiro, mexeriqueiro. E na igreja de Tiago tinha irmãos assim também. Não pense que é um privilégio só nosso ou só dos dias atuais. Tiago tinha na sua igreja também pessoas assim, pessoas nocivas, que ao invés de usar a sua língua para abençoar, que ao invés de usar a sua língua para falar do Senhor, que ao invés de usar a sua língua para a glória de Deus e para a edificação, usavam a língua para destruir, para fazer fuxicos e mexericos, para trazer toda sorte de confusão dentro da igreja. E Tiago, ele vai escrever as suas partes mais fortes acerca destes membros da sua igreja, os fofoqueiros, aqueles que gostavam de falar mal da vida alheia. E as palavras mais duras do livro de Tiago vai ser dirigido para essas pessoas. Mas Tiago também pensou nos tendenciosos, aqueles que preferem uns do que outros, aqueles que nós chamamos, aqueles que fazem acepção de pessoas. Gostava de estar mais com um do que com o outro, principalmente se o irmão fosse de uma boa condição financeira. Eu preferia estar com ele do que estar com o outro, que é muito pobre e não tem nada a me oferecer. Tiago vai falar então dessas pessoas que faziam acepção. Ele vai trazer uma palavra para isso. Ele também vai pensar e escrever acerca daqueles que não queriam fazer nada na obra. Tiago sabia que dentro da sua igreja, entre os membros, as ovelhas que ele pastoreava, tinha irmãos que não querem fazer nada, que só quer ser servido. Ah, e se não for bem servido, acham ruim. Eles não visitam ninguém, mas querem ser visitados. Eles não dão os parabéns para ninguém, mas querem receber os parabéns. Eles não entregam os seus dízimos e ofertas, mas eles querem usufruir de toda a estrutura da comunidade que contribui para que ele usufrua. Os irmãos que não participam de oração, que não oram por nada pela igreja, que não faz nada, não usa o seu dom, o seu talento para absolutamente nada. A igreja não pode contar com ele para absolutamente nada. E Tiago então vai escrever para essas pessoas que pensavam assim: eu já criei em Jesus, está muito bom, eu vou para o céu mesmo, está muito bom. E Tiago vai falar na sua carta acerca daqueles que pensam que a fé sem obras vale alguma coisa. E ele, em sua carta, vai dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, crente inútil. Tiago sabia que na sua igreja tinha um monte de crente inútil, de gente cuja fé não vale absolutamente nada para esse mundo, que socialmente não serve para nada, que para a comunidade não serve para absolutamente nada. E eu pergunto a você, será que nos dias atuais, será que na nossa igreja hoje nós temos crentes assim, que você vai escrever e dizer: irmão, você já creu, mas você não tem uma obra, você não faz nada, a igreja não pode contar com absolutamente nada, você é apenas um peso morto, você está aqui apenas para ser servido, mas não serve. E eu ouvi uma frase um tempo atrás que diz que crente que não serve, que não vive para servir, não serve para viver. Mas Tiago também, quando estava escrevendo a sua carta, ele pensou nos crentes invejosos. Na sua igreja tinha crente invejoso, crente que provocava divisão, crente que ao invés de ser um pacificador, como diz lá nas bem-aventuranças, ele era um invejoso, provocador de divisão na igreja, fingido, crente fingido. Tiago vai escrever para muitos membros da sua igreja que eram pessoas fingidas, ou de duas caras, que na sua frente está sorridente, estamos juntos, bênção pura, sem mistura, mas por trás está, te lenhando pelas costas, falsos. Eu estou falando de quem Tiago vai escrever, estou falando dos dias de hoje. Acho que hoje nós não temos crentes assim, tem nada? Acho que não. Nessa igreja, nem nenhuma igreja da atualidade não tem crentes assim. Eu estou falando apenas
dos crentes para quem Tiago está escrevendo, pessoas fingidas, e pessoas que gostavam de contender. Olha, pessoas que gostavam de contenda, aqueles irmãos que não vêm nos cultos, mas quando tem uma assembleia ele está lá presente, porque ele gosta de contender. Eu me lembro um tempo atrás que eu conheci um jovem que hoje é pastor, e ele tinha esse perfil. Ele não ia nos cultos, mas se falasse que tinha assembleia, principalmente para a exclusão de membros, ele estava lá. Ele tinha o prazer em contender, o prazer na contenda. E por fim, eu penso que Tiago também pensou naqueles irmãos e irmãs que estavam doentes, com dengue, com conjuntivite, ou com outras doenças, e os crentes que eram fracos na fé, aqueles irmãos que estavam iniciando, gatinhando na fé, e assim, impulsionado pelo Espírito Santo, ele se põe a escrever para ensinar e para orientar estes crentes da sua igreja. Tiago, ele escreve primeiro para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, estavam vivendo agora fora de Jerusalém, eles não tinham templos, eles não tinham sinagogas, eles se reuniam agora em pequenos grupos, em casas, nas catacumbas, onde tivesse um buraco, onde tivesse um espaço, na praça, no parque, onde fosse possível reunir, sem chamar a atenção do Império Romano, sem que isso trouxesse algum problema para aquela igreja, eles se reuniam. Mas eu entendo que aquelas pequenas comunidades cristãs, aquelas pequenas igrejas que se reuniam nas casas, nas catacumbas, em alguns lugares, alguns pontos que já eram conhecidos por aqueles cristãos, eles se comunicavam entre si, e eles sabiam que Tiago havia mandado uma carta. Então, uma pequena comunidade, olha, nós recebemos a carta pastoral do nosso pastor Tiago, nos orientando, nos trazendo algumas orientações, e esta semana nós vamos ficar com essa carta, vamos ler, vamos meditar sobre ela, vamos aprender o que o nosso pastor tem a nos ensinar, e semana que vem nós enviamos para vocês aí, para vocês passarem uma semana com essa carta, e quando vocês lerem essa carta, vocês passem para outra comunidade, e assim a carta que Tiago escreveu, iria ser transmitida e lida cada vez em uma comunidade, uma pequena comunidade dos fiéis. Ah, meus irmãos, aqui nós encontramos então uma das características da igreja daquele tempo. Eles se reuniam para cultuar ao Senhor, amém? Amém. Eles se reuniam para cultuar ao Senhor, e eu digo para você, não existe, preste muita atenção, não existe igreja solitária, não existe igreja de uma pessoa só, não existe igreja onde só eu e a minha família estamos reunidos para cultuar ao Senhor. A ideia de igreja é sempre ideia de comunidade, a ideia de igreja é sempre ideia de estar juntos, de se reunir. A igreja é comunitária, por isso eu não acredito em crente solitário. Tiago não escreveu uma carta para uma pessoa ficar lendo na sua casa e depois passar para outra, não. As pequenas comunidades, ainda que pequenas, eram comunidades que se reuniam como igreja do Senhor, e ali elas ouviam aquela palavra, e depois levavam a carta para o outro, para outra comunidade, para outra e para outra, e assim aqueles crentes eram edificados. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que pessoas dizem que são desigrejadas. Eu continuo crendo no Senhor, mas eu não quero participar de igreja, de instituição. Eles estão completamente equivocados. Eles não conhecem o Novo Testamento, não sabem que a proposta do Senhor é que nós estejamos juntos como pequenas comunidades de fé, comunidades locais, para adorar e cultuar o Senhor, para juntos orarmos, louvarmos, ouvirmos a leitura das Escrituras e a explicação das mesmas. Não havia nesse tempo de Tiago ministério organizado. Olha que interessante, não havia casados para sempre, não havia ministério de jovens, não havia ministério de adolescentes, não havia nada. Aquelas pessoas se reuniam em culto para celebrar o seu Senhor. Este povo se encontrava para orar, para louvar a Deus, para ouvir a leitura das Escrituras, e para que o seu pastor, o seu líder, explicasse esta Escritura. E assim, juntos, eles edificavam-se mutuamente e cuidavam uns dos outros. Como muitos crentes eram analfabetos,
nós descobrimos que um dos papéis do pastor daquele tempo era ler as Escrituras para o povo e explicar. Aquelas pessoas, elas não sabiam ler, não sabiam escrever, muitos delas. Então, um dos papéis do presbítero, do pastor, do líder da comunidade local, é que ele deveria saber ler. Como disse Tiago, uma orientação que deu para Timóteo: aplica-te à leitura. Não ele ler, mas ele ler para a comunidade, para a igreja. Por isso Paulo diz também lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra. Porque uma das coisas do culto daquela época é que alguém lia as Escrituras. E as pessoas que não sabiam ler ouviam as Escrituras. E assim a fé daquelas pessoas era estimulada, a fé daquelas pessoas crescia. Como eles também não tinham os livros como nós temos hoje, colecionados numa Bíblia, eles então normalmente tinham algum rolo. Os livros eram em formato de rolo, era escrito no papiro, no pergaminho, e eram rolos, não tinha um formato de livro como nós temos hoje. Isso é mais moderno. Eles então, por vezes, não tinham nenhum rolo lá na sua igreja, na sua comunidade, para poder ler e compartilhar. Às vezes tinha apenas um pequeno rolo, o rolozinho lá com a carta de Tiago. Então, meus irmãos, eu digo para você que aqueles crentes valorizavam quando a leitura das Escrituras eram feitas publicamente na comunidade. Eles se esforçavam para ouvir e memorizar, porque como eles não tinham acesso ao texto escrito, eles tinham que guardar na sua memória. E eu digo para você, hoje nós temos acesso em mãos o livro, na internet, onde você quiser você tem acesso, mas nós nem memorizamos, nem lemos e nem valorizamos os textos da palavra de Deus. As palavras que aquelas pessoas recebiam eram entendidas como palavras de amor, de cuidado daquele pastor para com o povo. Eles tinham prazer em estar juntos, cotidianamente, diariamente. Isso é culto, isso é igreja. Ter prazer em estar junto com os irmãos na fé, ter prazer em orar, ter prazer em cantar, ter prazer em ouvir a Escritura Sagrada, para saber como viver a vida que Deus quer e para saber também como viver e como cuidar uns dos outros. Mas interessante, meu irmão, que a palavra, se você observar, o livro de Tiago não foi escrito para o incrédulo, ele não foi escrito para os de fora, ele foi escrito para a comunidade dos fiéis, para aqueles que já haviam crido. Não havia naquele tempo culto evangelístico. O pastor da igreja não fazia apelo para quem quer aceitar Jesus. Isso é coisa atual, coisa moderna. Naquele tempo só se reuniam pessoas de confiança, crente de verdade, porque eles sabiam que naquela comunidade podia haver um Judas, um traidor, que iria denunciá-los para o império, e dessa forma o império vinha e acabava com aquela comunidade e levava aquelas pessoas presas. Então, para fazer parte da comunidade dos fiéis, tinha que ser alguém que tinha sido discipulado, batizado, passou por um crivo daquela igreja e agora ele faz parte daquela comunidade. Então, as palavras que Tiago escreve, e na verdade todas as palavras da Escritura, nenhuma delas foi escrita para o infiel, nenhuma delas foi escrita para o incrédulo, ela é para crente. Não há como aplicar a palavra de Deus na vida de quem não crê. Isso é um grande equívoco dos dias atuais. Nós queremos aplicar a Escritura na vida da pessoa que não crê em Jesus, para que essa palavra se aplique na vida de qualquer pessoa. Em primeiro lugar, ela tem que crer em Jesus e entregar sua vida para Ele. Agora, todas as palavras da Escritura se tornam, então, parte dele, se tornam promessa para Ele, se tornam também a lei, o estatuto para a sua vida. As pessoas, como então as pessoas vinham para a comunidade de fé? Como que elas se convertiam? Em primeiro lugar, eu digo para você, pelo testemunho. Repete essa palavra. Testemunho. Pelo testemunho daqueles crentes. Naquele tempo era muito claro a diferença entre um crente e um não crente, porque você arriscava a sua própria vida para ser um crente. Então, havia uma diferença muito grande em termos de comportamentos. Os crentes tinham um comportamento de santidade, um comportamento diferente. Eles viviam uma vida que impactava as pessoas ao seu redor.
de tal forma que elas queriam saber por que haviam pessoas que estavam dispostas a dar sua própria vida por causa da sua fé. E elas então vinham para a fé por causa desse impacto que a igreja causava naquele tempo. Hoje, não sei se há muita diferença entre um crente e um não crente, porque o jovem crente, ele faz as mesmas coisas que o jovem não crente. Um casal, uma família crente, faz as mesmas coisas que uma família não crente. As reações de um crente são muito parecidas com a do não crente. A vida hoje é muito difícil de ver e notar se ele de fato é um homem ou uma mulher de Deus. Mas naquele tempo havia uma diferença muito grande. E além disso, no seu cotidiano, no seu dia a dia, eles falavam da sua fé. E assim, alguém de fato interessado em correr risco por conta da fé, eles vinham para a comunidade, eram discipulados, eram batizados, e agora sim, eles começavam também a fazer parte da comunhão com aquela pequena comunidade local. Já terminando essa minha palavra, eu digo que Tiago, ele se dirige a essa comunidade como servo. Você percebeu que Tiago se dirige à comunidade como servo? Ele não fez questão de se apoiar no título. Quem está falando aqui é o apóstolo Tiago. Quantas pessoas hoje fazem tanta questão do título? Se não me chamar de pastor, se não me chamar de apóstolo, de bispo, de patriarca e tantos outros títulos que não valem absolutamente nada. Mas as pessoas se apegam a esses títulos. E Tiago, um título, uma característica que ele queria ser reconhecido, é de servo. Este era o melhor título que ele entendia que o identificava. Não apóstolo, mas servo. Então, este servo de Deus, este servo do Senhor Jesus Cristo, escreve a vocês, meus irmãos. Então, Tiago está nos ensinando que todos nós, eu, você, todos nós somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Se há um ministério que nós devemos exercer, é o ministério de serviço. Nós somos chamados para servir. Mas ninguém serve a si mesmo, serve? Eu consigo servir a mim mesmo? Eu posso ser o meu próprio garçom? Pode, né? O self-service hoje tem. E tem muita gente servindo a si mesmo, servindo o seu próprio umbigo. Mas o Senhor nos chamou para servir a Ele e ao outro. Não há hierarquia entre o pastor e as suas ovelhas. Não hierarquia espiritual. Nós todos somos iguais perante Deus. Homens, mulheres, pastores, ovelhas, somos hierarquicamente iguais perante Deus. A hierarquia que há é apenas funcional, é apenas em termos de liderança, administrativa, uma forma de conduzir o rebanho de Cristo. Mas diante de Deus nós somos todos iguais, somos apenas servos. Devemos servir a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos. Este é o nosso chamado. E assim como Tiago, Deus está nos chamando para também nos colocar na posição de servos. E eu pergunto para você nesta manhã: você está aqui para servir ou para ser servido? Pense nisso. Tiago, este irmão de Jesus, este homem de Deus, ele se dizia servo. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer o que o meu Senhor manda, e eu estou aqui para servir a minha comunidade. E você está aqui para servir ou para ser servido? Você de fato pode se considerar um servo de Jesus Cristo? Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida.